Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Pessoal, é o seguinte, como você muito bem sabe, o deputado federal Daniel Silveira foi beneficiado com um indulto, a graça das mãos do presidente Jair Bolsonaro. Consequentemente, Daniel Silveira livrou-se da condenação de quase 9 anos de prisão em regime fechado imposto por ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive por André Mendonça. Bom, o que acontece? Muita gente, especialmente os especialistas da velha imprensa brasileira, estão dizendo por aí que Daniel Silveira recebeu algo que seria, vejam só, pasmem, inconstitucional. Muita gente da esquerda, militante de PT, PSOL, tem dito por aí que, inclusive, já estão com várias ações prontas para adentrarem no Supremo Tribunal Federal, questionando o indulto concedido pelo presidente da República. Mas o próprio ministro Alexandre de Moraes já afirmou, conforme vocês verão no trecho a seguir, que o indulto é de competência do presidente da República, seja ele quem for. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal, genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. Bom, mas mesmo diante das falas do excelentíssimo ministro, ainda existem dúvidas acerca da constitucionalidade da decisão que Bolsonaro realizou. Agora, eu acredito que com o vídeo a seguir, nós não teremos quaisquer dúvidas, pois o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, acabou de conceder uma entrevista ao vivo para o portal UOL e afirmou que o presidente Bolsonaro não somente praticou uma ação constitucional, como Daniel Silveira, em seu entendimento, está livre politicamente, podendo, portanto, concorrer às eleições deste ano, de outubro de 2022. Sim, muita gente dizendo que Daniel Silveira, mesmo com o indulto, não poderia concorrer, que ele já está limado da vida pública, 8 anos de direitos políticos cassados. Sendo que, ao mesmo tempo, é bom nós recordarmos, foi feita um fatiamento do julgamento de Dilma Rousseff, algo totalmente inconstitucional, julgando o impeachment separado da questão dos direitos políticos, e Dilma teve a manutenção de todos os seus direitos. Não à toa concorreu ao Senado pelo estado de Minas Gerais em 2018 e, graças a Deus, perdeu. Enfim, vamos, sem enrolação, ver o que o próprio ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, dessa corte que merece o nosso respeito, essa instituição, falou sobre a decisão de Bolsonaro. Olha, o perdão em si não passa pelo crivo do Supremo, a meu ver, mas são estranhos, porque não cabe ao Supremo substituir-se ao presidente da República. O perdão é implementado pelo presidente mediante indulto, que é um ato coletivo com vários beneficiários, com mutação da pena, ou então a graça, que está e não é incompatível com a Constituição no Código de Processo Penal. E uma vez formalizado, cabe apenas a observância. Assim atuam poderes que são harmônicos e independentes. Viu só? Marco Aurélio disse, em alto e bom som, que é competência do presidente da República e não há que se questionar. Randolfo Rodrigues, você tem que ficar na sua, meu caro. Você não pode ficar entrando com a açãozinha para cima e para baixo achando que vai ganhar.
Não adianta PT, PSOL, PCdoB, toda essa galera dizer, não, porque nós vamos entrar no Supremo contra a decisão do Bolsonaro. A decisão de competência privativa exclusiva. Vocês querem mexer até na Constituição? Quer alterar isso? Coloque então uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, sigam rigidamente a Constituição e tentem mudar ela. Caso contrário, essa decisão vai ter que ser respeitada. O impressionante disso tudo, de toda essa história, é que essa é a mesma esquerda que em nenhum momento questionou o indulto concedido por Dilma Rousseff a criminosos, a condenado por corrupção. Em nenhum momento chocou essa mesma esquerda militante, que inclusive está nas redações de tradicionais meios de comunicação, como dentro da própria TV Globo e Folha de São Paulo, quando Fernando Haddad, Guilherme Boulos e Manuela Dávila declararam que dariam indulto a Lula, livrando-o de todas as condenações. Bom, vamos continuar com a fala do ex-ministro do STF. Muito esclarecedor, viu? Mas vamos aguardar, porque quando nós pensamos que já vimos tudo, surge uma novidade. Quando nós pensamos que já vimos de tudo, surge uma novidade. O que ele quer dizer com isso? Que existe a possibilidade até que o STF, através de seus ministros, mude o entendimento em relação à competência privativa exclusiva de Bolsonaro em dar o indulto a quem ele quiser. Segundo ele, pode existir até a possibilidade, do jeito que as coisas estão, né, de ser cancelado o indulto. E ele considera isso um absurdo. Como essa da medida cautelar tornozeleira, considerado parlamentar. A pena, a tornozeleira geralmente se coloca naquele que está sendo acusado de um desvio de conduta. O deputado foi, e aí o Supremo resolveu pronunciar-se, colocando, a meu ver, também em segundo plano, a inviolabilidade de deputados e senadores, considerados quaisquer opiniões, consideradas palavras e votos. Mas aguardemos um pouco. Eu soube que esses... Viu só? O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, é ele que diz, não sou eu, estou apenas repercutindo, afirma que a colocação da tornozeleira eletrônica em Daniel Silveira foi algo totalmente descabido e irregular. Processo de impugnação ao ato do presidente da República estariam sob a relatoria da ministra Rosa Weber e não do ministro Alexandre de Moraes. Mas temos que também esperar para ver o que ocorrerá. Ministro, antes de vir a pergunta de Leonardo Sakamoto, outro militante da esquerda, vejam só a reação dos jornalistas. Olha a cara de desânimo de Fabíola Cidral, a cara de desespero de Leonardo Sakamoto e a cara de pânico de Joel Pinheiro. Engraçado que a gente vai acompanhar essa entrevista até o final, tem mais 1 minutinho e meio, em nenhum momento os jornalistas confrontam o ex-ministro, tentam colocá-lo contra a parede, fazem perguntinhas enviesadas, porque eles sabem que estão falando com uma pessoa que, queiram ou não, conhece da Constituição, sabe muito bem do que está falando. É difícil rebater um ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que ter argumentos, né? Então, o que restou para esses jornalistas militantes foi apenas escutar que o Bolsonaro não somente está correto, que a decisão dele é democrática e constitucional, que a competência privativa do presidente da República, seja ele quem for, que o uso da tornozeleira eletrônica foi algo descabido, imposto a Daniel Silveira e tantas outras situações que, na visão do ex-ministro Marco Aurélio Mello, são descabidas. O senhor falou com relação à questão da graça, de uma maneira geral, do perdão, da possibilidade de revisão. Mas, tratando especificamente da inelegibilidade de Daniel Silveira, o senhor acredita, o senhor avalia que o perdão presidencial também possibilita que ele seja elegível ou isso não altera a condenação por ter ocorrido por um órgão colegiado, que é o plenário do Supremo, acaba entrando pela lei da ficha limpa e Daniel Silveira não poderia se candidatar nas eleições de outubro? Bom, resumindo, Daniel Silveira, mesmo condenado e recebendo indulto, a graça concedida ao Bolsonaro devolve os direitos políticos ao deputado Daniel Silveira? A resposta é sim. Preste atenção. Inelegibilidade, como a suspensão dos direitos políticos, consubstanciam em si as consequências da pena principal, que é a pena restritiva da liberdade de ir e vir. A meu ver, a graça é linear.
E pela Constituição Federal, você tem a suspensão dos direitos políticos enquanto perdurar a execução da pena. Aí não se terá mais execução da pena. E nos vem do direito civil um princípio, que é um princípio razoável. O acessório seria a inelegibilidade, o acessório seria também a suspensão de direitos políticos, segue a sorte do principal. O principal seria a penação presente à liberdade de ir e vir. Penso que a graça foi linear. Ela não se limitou em si ao cerceio, à liberdade de ir e vir. Ela afastou do cenário jurídico nacional o título condenatório. Bom, do jeito que as coisas estão, sinceramente, e eu não preciso falar absolutamente mais nada. O ex-ministro do STF, da própria Corte Suprema do nosso Brasil, foi muito claro em tudo que falou. Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe. Mais uma narrativa acabou de ser derrubada. E o melhor de tudo é ver jornalistas escutando tudo ao vivo e a cores e sem ter quaisquer argumentos para rebater. Meu nome é Felipe Lynch e sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.